Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, segunda-feira, 25 de janeiro de 2021, e no vídeo de hoje nós vamos falar que tem jogador trocando o Paysandu pelo Remo. O assunto deu o que falar nessa segunda-feira lá em Belém, e daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes para você sobre essa transferência. Vamos falar também sobre o Campeonato Brasileiro da Série C, porque tem jogador que marcou 2 gols no primeiro jogo da final, o jogador do Vila Nova, só que ele foi negociado e não estará em campo no jogo da volta que acontece no próximo sábado. Vamos falar também da Copa Verde. O Atlético Goianiense estreou nessa segunda-feira jogando contra um time alternativo, goleou a equipe do Sinop e se classificou para as quartas de final. Daqui a pouquinho então nós vamos falar mais sobre a Copa Verde, que ainda vai ter jogo nessa segunda-feira. A Série B também teve jogo nessa segunda-feira, né? E parece que ninguém quer ser campeão. O América, que havia assumido a liderança algumas rodadas atrás, vinha aí numa sequência de 4 empates. A Chapecoense, que tinha chance nesta segunda-feira de disparar na liderança, perdeu para o Operário e, pior ainda, acabou caindo para a segunda colocação com essa derrota. E eu vou explicar para você daqui a pouquinho toda essa matemática, por que a Chapecoense caiu para o segundo lugar. Bom, então vamos começar o vídeo falando exatamente, né, desse assunto da Chapecoense. O Operário e Chapecoense jogaram nesta segunda-feira lá no Germano Krieger, em Ponta Grossa, né, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B que vai se encerrar na próxima sexta-feira. E a Chape chegou, né, empatada com o América na liderança da competição, os dois times com 70 pontos, e se vencesse ficaria muito perto de conquistar o título, né? Só que aí quem acabou levando a melhor foram os donos da casa, o Operário, que já não tinha mais chance do acesso, né? Havia perdido para o Cruzeiro na semana passada e o resultado aí tirou a chance matemática do time paranaense de continuar brigando pelo acesso. Mesmo assim, fez uma boa partida, venceu por 2-0. O primeiro gol da partida saiu aos 21 minutos e foi marcado pelo zagueiro Fábio Alemão, mas a curiosidade do lance é que 1 minuto antes ele havia acabado de entrar no lugar do lateral Alex Silva. Ele entrou no jogo e logo no seu primeiro lance acabou abrindo o placar a favor do time do Operário. Aí no segundo tempo, logo aos 4 minutos, o Rafael Oller acabou fazendo 2-0 e definindo o placar final a favor da equipe do Fantasma, né? Vou colocar aqui a classificação para vocês, ó. Vamos colocar primeiro a briga pela liderança, né? América e Chapecoense 70 pontos, com a derrota de 2-0 para o Operário. A Chapecoense diminuiu seu saldo, foi para 19 gols de saldo, exatamente a mesma quantidade de saldo que tem o América. E aí nós vamos para o próximo critério de desempate, que é o número de gols marcados. E o América tem 2 gols a mais que a Chapecoense. Portanto, no número de gols marcados, o América está na frente da Chapecoense. Então, se na próxima rodada os dois times vencerem pelo mesmo placar, o América é campeão da Série B. Só para a gente se situar, na próxima rodada o América recebe o Avaí no Independência, o Avaí ainda brigando, né, pelo acesso, o Avaí que precisa vencer e torcer contra a Juventude CSA para conseguir o acesso, enquanto que a Chapecoense jogará em casa também, né, terá seu compromisso contra a equipe do Confiança, né, o Confiança que já encerrou, já não tem mais chance de acesso e também não corre risco de rebaixamento. O Confiança que vai ficar nesse jogo só para cumprir tabela, né? Então cada jogo aí pode definir, né? Pode definir o campeão, né? De repente, se o América tá vencendo de 2-0, a Chapecoense faz 3-0, a Chapecoense acaba ultrapassando o América no saldo de gols. Então vai ser uma rodada bastante interessante na próxima sexta-feira e a gente vai fazer uma live, né? Junto com os jogos, para cada gol que sair, a gente fica acompanhando aqui ao vivo. Sobre a situação do Operário, o Operário foi para a 9ª colocação, tem 54 pontos, né? Aliás, ele já estava em 9º lugar, permaneceu em 9º lugar, tem 54 pontos e também não tem chances mais de acesso, né? O próximo jogo do Operário será também na sexta-feira no estádio Santa Cruz contra o já rebaixado Botafogo de Ribeirão Preto. Bom, agora vamos falar da Copa Verde, porque a Copa Verde teve jogo já na tarde dessa segunda-feira, né? Estavam marcados 4 jogos, um dos jogos foi cancelado, né? O Vila Nova contra o Palmas foi cancelado. Aliás, falando no Palmas, né? Já antes que eu me esqueça, antes da partida Operário e Chapecoense, as duas equipes prestaram uma homenagem à equipe do Palmas, né? Que perdeu aí 4 jogadores e seu presidente no acidente aéreo. Então, antes da bola rolar, né? Como vocês estão vendo aí na imagem, os dois times perfilaram juntos, né? E estenderam uma faixa Força Palmas, né? A Chapecoense, evidentemente todo mundo sabe que já passou por um problema assim dessa natureza, né? Então agora presta solidariedade à equipe do Palmas.
Bom, mas eu dizia, né, que nessa segunda-feira haveriam 4 jogos da Copa Verde, né? Um desses jogos seria Vila Nova e Palmas, por conta do acidente aéreo foi adiado, né? A CBF ainda não marcou uma nova data. E teve jogo à tarde também em Goiânia, né? O Atlético Goianiense jogando contra uma equipe totalmente alternativa, né? Era uma mescla de jogadores reservas com atletas da sua categoria sub-20. Não encontrou a menor dificuldade para bater a equipe do Sinop por 5-1 e avançou para as quartas de final da competição, né? O próximo adversário do Dragão será o Brasiliense, né? Duelo interessante aí nas quartas de final, né? As quartas de final que já serão em jogos de ida e volta. O Arnaldo abriu o placar para o Dragão aos 20 minutos do primeiro tempo, né? Aí depois o Sinop empatou aos 26. O Pereira fez 2-1 aos 35 minutos. Aos 43 minutos o Pereira marcou de novo. E o placar foi completado no segundo tempo pelo Vitor Leque, né? Aproveitando aí uma bobeira do goleiro do Sinop. E novamente o Pereira fechando o placar já no final da partida. Portanto aí vitória maiúscula, né? Vitória tranquila da equipe do Atlético Goianiense sobre o Sinop por 5-1. Foi a estreia do Atlético Goianiense na competição, né? O Atlético Goianiense, por ser um dos melhores ranqueados aí, acabou estreando na segunda fase. Bom, ainda nesta segunda-feira nós teríamos, né, no momento que eu estou gravando o vídeo, está rolando o jogo entre Atlético do Acre e Manaus, e mais tarde acontecerá ainda, né, mais tarde assim, da hora aqui que eu estou gravando o vídeo, aconteceria a estreia do Cuiabá contra o Aparecidense, né, outra equipe de Goiás, em campo nesta segunda-feira. Bom, agora vamos passar para o assunto aí que movimentou essa segunda-feira, né, que é aí essa história envolvendo o volante Vitor Uchoa, né, um dos principais jogadores do Paysandu nessa Série C do Campeonato Brasileiro, né, ele acabou ficando fora de praticamente todo o quadrangular final por conta de uma lesão que sofreu logo no primeiro jogo contra o Ipiranga. O Anderson Uchoa, ele teria assinado, de acordo com o jornal O Liberal, teria assinado um pré-contrato com a equipe do Remo, né, já para a próxima temporada. O presidente do Paysandu, o Maurício Ettinger, ele deu uma entrevista para o Liberal, e confirmou que o Uchoa ele havia recebido uma proposta do Remo, né, e o Paysandu estava disposto a igualar esses valores, né, a cobrir essa proposta feita pelo Remo. Porém, depois ele acabou ficando sabendo que o jogador já tinha assinado um pré-contrato com a equipe do Leão, né? Então o Anderson Uchoa aí já com pré-contrato assinado com a equipe do Remo, né? O Remo que vai disputar nesta temporada de 2021 o Campeonato Brasileiro da Série B, né? E agora aguardar aí para ver o que acontece. O Anderson Uchoa, ele chegou no Paysandu na metade de 2019, né? E foi peça importante aí como eu falei, na campanha do Paysandu, pelo menos na primeira fase, né? Quando o Paysandu acabou se classificando para os quadrangulares. Mas logo no primeiro jogo dos quadrangulares contra o Ipiranga, né, lá no Mangueirão, o volante acabou sofrendo uma lesão que o tirou do restante dos quadrangulares, né? Então vamos aí aguardar o desfecho dessa história aí nos próximos dias. Bom, ainda falando sobre a Série C, né, o Thales, que marcou 2 gols na vitória do Vila Nova sobre o Remo, nesse sábado, né, primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro da Série C, o Thales não estará em campo no jogo da volta, que será no sábado lá no Mangueirão. O jogador assinou, né, um contrato com o time russo, né, o nome desse time não foi revelado, e não estará em campo, né, ele já está fora aí dos planos aí do técnico Márcio Fernandes e não estará em campo no próximo sábado, né, para o jogo aí que vai definir o campeão da Série C. Ele já tinha inclusive acertado a sua transferência antes do primeiro jogo, né, mas acabou entrando em campo e marcou 2 gols aí da vitória por 5-1. No próximo sábado, né, a equipe do Vila Nova, por conta dessa imensa vantagem que construiu no jogo da ida, lembrando que o Remo estava totalmente desfalcado, né, vários jogadores ali em isolamento social, o Remo tem 13 jogadores, né, sem praticamente um time inteiro, mas o Vila, que não tinha nada com isso, venceu por 5-1 e agora pode perder o jogo da volta por até 3 gols de diferença. Se o Remo devolver a diferença de 4 gols, aí o campeão será decidido nos pênaltis, né? Então o Remo precisa fazer 4 gols de diferença para levar a partida para os pênaltis, ou vencer por de repente 5-0 aí para conseguir levar aí o título, né, sem precisar de penalidades. Bom, gente, então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. E agora eu quero saber 2 coisas de vocês. A primeira com relação à Série B. Quem que vocês acham que vai ser o campeão? América Mineiro ou Chapecoense? Deixa aqui nos comentários aqui para eu saber a opinião de vocês. E com relação à saída aí do Anderson Uchoa, torcedor do Remo, o Anderson será bem-vindo no seu time
e torcedor do Papão, vocês vão ficar muito chateados se o Anderson Chua trocar mesmo o Paysandu pelo Remo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!